Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Buda, Dharma e Sangha, as três joias, os três tesouros. Buda, aquele e aquela que acorda, que desperta. Dharma, a lei verdadeira. E Sangha, a comunidade. Então, Buda, Dharma e Sangha, na verdade, não são três, mas um só refúgio, um só abrigo. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Momento Zen, iniciando agora na Rádio Mundial. Nós estamos hoje ao vivo, você também pode assistir pelo Facebook Live. O nosso telefone também vai estar aberto para você hoje, 3171-0221. E com alegria iniciamos esta semana, finalzinho de novembro, apreciando cada momento da sua vida. Você tem apreciado a sua vida? Você aprecia cada instante da existência? Aqueles que são agradáveis e aqueles que não são muito agradáveis também? Ou você seleciona, você escolhe e você só quer dias de sol? Imagine se não houver nuvens, se não houver chuva, né? Cada momento é importante, é precioso, é sagrado, e você sabendo compreender a beleza da vida, você vai viver melhor. Então, um pouquinho do que a gente vai falar hoje aqui no Momento Zen. O meu jornal, que chama Zen do Brasil, a gente tem cada 3 meses fazemos um jornalzinho. Você pode encontrar na internet, no site monjacoen.com.br ou no site zendobrasil.org.br. E o título deste trimestre é Zanmai, Zazen Zanmai. E Zanmai significa Samadhi. Samadhi é um estado profundo de identificação com tudo e todos. Isso é um estado da meditação do Zazen. Então, o que a gente trabalha com o momento Zen, não é um momento apenas de você ficar bem, é um momento de você compreender em profundidade e questionar-se: há um significado para esta vida? Por que você nasceu? Por que eu nasci? Por que nascemos nesta época? O que nós estamos fazendo aqui? Tem sentido a vida ou ela tem o sentido que nós damos a ela? O que é viver? O que é morrer? Muitas pessoas querem que eu fale sobre a morte. O que é a morte no Zen Budismo? O que acontece quando a pessoa morre? Se há espírito, não há espírito, se tem céu, inferno, purgatório, como se dá essa passagem, se ela é muito rápida, se ela é muito lenta. E tudo isso é bem interessante, todos nós temos essa curiosidade, né? Essa curiosidade do mistério. O mistério da vida, que é o mistério da morte. Mas o que você sabe sobre a sua vida? O que é a vida? Quando ela começa? Quando ela termina? O que você faz durante a época em que está no chamado vivendo, em que você tem e vive, compartilha com outros seres dessa experiência única da vida no planeta Terra? E olha que coisa interessante, estamos vivendo uma época em que nos sentimos corresponsáveis por todo o planeta. Isso nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu antes na história da humanidade. Esta visão do planeta como um só corpo, uma só vida, e que todos nós compartilhamos desse corpo, dessa vida, e que precisamos cuidar. E não é cuidar só de você como um ser humano separado da grande realidade. Você é a grande realidade. Então, quando falamos de Buda, Dharma, Sangha, nós estamos falando do seu despertar, de você que desperta, eu que desperto, as pessoas à nossa volta que podem despertar para o Dharma, que é a realidade. É a verdade, não é uma historinha que alguém contou, não. É a verdade, você está em contato com a realidade do assim como é. As coisas são como são. E sendo como são, nós percebemos que estão entrelaçadas umas com as outras. Que nada existe por si só. Há uma analogia maravilhosa de um monge vietnamita, que eu repito em quase todas as palestras que eu vou. Ele pega uma folha branca de papel e ele diz assim: vocês estão vendo que aqui há uma nuvem. Qualquer poeta vê. Há uma nuvem.
Porque se não houver nuvem, não há chuva. Se não houver chuva, não haverá árvore. Se não houver árvore, não haverá papel. Então, nessa folha branca de papel, você vê a árvore, a chuva, o vento, o dia, a noite, as estrelas, a lua. Você vê os insetos, você vê os animaizinhos, as folhas. E você vê também o vento. E lá vem vindo o lenhador. E o lenhador carrega consigo o serrote ou uma serra elétrica, que é um minério de ferro. Ele também carrega um lanche, uma boia fria, onde tem um pedaço de pão. Olha o campo de trigo. Esta folha de papel, pequenina folha de papel em branco, ela é feita de tudo que não é papel. Você concorda? Tudo que não é papel é necessário que exista para que esta folha branca de papel exista. O eu, aquilo que nós chamamos do eu, ele é feito do não eu. Aquilo que você é também interligado com tudo que você não é. Não apenas o seu corpo físico, né? As moléculas que compõem sua carne, suas peles, seus ossos, sua medula, seus órgãos internos, mas também o que você pensa e como você pensa a realidade. Zen e Zazen e Samadhi é um processo de você conhecer em grande intimidade a sua própria mente, o seu próprio corpo e a própria vida. Rádio Mundial, AM 95.7, hoje no Facebook Live, radiomundial.com.br. Se você está no AM, é 660, um programa que se chama Momento Zen. Geralmente eu compartilho algumas vezes esse programa com Otávio Leal, da uma universidade. Hoje eu estou aqui sem ele, estou aqui com o Nilo, que é o produtor desse programa. Nós estamos tentando acompanhar no Facebook quem está entrando, alguma mensagem que você tenha a partilhar conosco, e também lembrando que você pode telefonar, como estamos ao vivo, é 31710221 ou 3262-4490. Estou falando um pouquinho do que é o Zen, que é um estado de meditação. E a meditação, nós meditamos não é em algum objeto em particular, mas é na compreensão e na intimidade de você com sua própria mente. É você com você. O objeto da meditação é o sujeito da meditação. Então, nós não colocamos no Zen Budismo mantras, não há mantras para meditar, não há visualizações, não há imagens. Geralmente nos colocamos em frente, de face, a uma parede que não tem estímulos, branca, bege, cinza. Esses dias uma jovem me perguntou, mas monja, na minha casa não tem parede branca, eu posso meditar? Eu falei, claro, não é que ela tem que ser branca, pode ser marrom, preta, verde, azul, é que não seja cheia de desenhos, cheia de estímulos visuais. E não deve se sentar muito perto da parede, que é outra confusão que fazemos. Como às vezes as salas de meditação são pequenas, a gente põe as pessoas muito próximas da parede. Mas veja bem, no Japão a gente senta em cima de um tatame. O tatame tem geralmente 1,80 m de comprimento. E você senta nos últimos, vamos dizer, 30 centímetros, ou que seja 50 centímetros desse tatame. Você tem quase que 1 metro na sua frente. Então não é grudado na parede, tem que ter um espaço, inclusive para os seus olhos que não ficam cerrados, eles ficam entreabertos, poderem pousar naturalmente à sua frente no chão. Se você tem uma parede, o olho não vai pousar nesse chão, né? Então são coisas que nem sempre podemos fazer, a nossa casa pode não ter um espaço assim mais amplo, talvez seja no quarto, a cama é grande, ela ocupa grande parte do quarto, você senta ali naquele cantinho, a parede fica bem pertinho, não tem importância.
Mas se você puder, e quem pode, que tem uma sala um pouco maior, que tem um espaço um pouco maior, você pode sentar perto, por exemplo, do criado mudo, da mesinha de cabeceira, e ficar olhando para a parede que está mais distante de você e não a mais próxima. Isso é importante, porque a visão nossa e a nossa mente, ela projeta coisas. Às vezes você está sentado em meditação e a parede parece que está mexendo. Não se preocupe, não procure fazer com que isso aconteça e nem fuja se acontecer. Pense o seguinte: o que a minha mente está me contando? O que significa isto? E não é para estimular nem cortar, que é um pouco difícil. Outras pessoas pensam que meditar zazen, sentar-se em zen, é esvaziar a mente. A mente, ela é vazia, ela não tem nada fixo, nada permanente. Isso você vai ter que perceber. A mente é incessante e luminosa. Ela não tem uma só coisa fixa. Os nossos pensamentos, as imagens que vemos, elas estão o tempo todo se transformando. Se agora você está olhando para frente, você tem esta imagem que está exatamente à sua frente. Vire a cabeça para o lado esquerdo um pouquinho. Se você está guiando o carro, não vire muito, hein? Só um pouquinho. E você vai ver que tem outro cenário, outra realidade. E aquela que estava antes aí, ela desaparece. É muito interessante isso. Os sons também. Você pode estar ouvindo agora o som pelo rádio do carro, você pode estar no seu computador, enfim, há inúmeras maneiras de você estar pelo telefone celular ouvindo este programa ou assistindo este programa. Mas ao momento que você muda de canal ou que alguém fala ao seu lado, há uma interferência muito grande. É uma mudança de percepção. Então, todos os nossos sentidos, eles não são permanentes, não são fixos. Odores que nós sentimos, que entram pelas nossas narinas, o olfato, ele varia de instante a instante. Tem cheiro de carro, de pneu, tem cheiro de cachorro, tem cheiro de gente, tem perfume, tem árvores, tem todas as possibilidades. Então você perceber isso, que a nossa mente é esse universo extraordinário de possibilidades. Não limite a você e a sua mente apenas uma possibilidade. Perceba que riqueza incomensurável é a mente humana. E em vez de nós estudarmos a mente do outro, de nós abrirmos a cabeça de alguém e for examinar, como alguns médicos fazem, né? O sistema da medicina é isso, né? Ou como um psicólogo, né? Que quer analisar a outra pessoa. Mas imagine que você pode analisar a si mesmo, pode perceber a si mesma, pode perceber qual é o movimento da mente. E que a mente tem pensar, não pensar e além do pensar e não pensar. O que seria isto? Boa noite, quem está na linha? Boa noite, Monge Marco. Estou muito feliz de falar com a senhora. Onde você está? Eu estou no trânsito, eu estou indo para Vinhedo. Para Vinhedo, que lugar bonito. É. E você medita? Então, Monge, a minha pergunta é sobre meditação. Eu não medito, mas eu tenho uma vontade de entender esse tema por conta de uma experiência que eu, se possível, queria falar para a senhora. Como foi sua experiência? Me diga. Eu fiz um exercício de respiração, uma sessão de respiração que eles chamaram de respiração circular ou renascimento, sei lá, tem vários. Ah, sei o que é, sim. Isso, eu fiquei muito energizado. Eu fiquei durante um mês. Eu perdi a sua voz. Você ficou um mês o quê? Assim, muito. A sua voz está sumindo um pouco, talvez seja interferência do lugar que você está com o trânsito. Eu vou falar um pouquinho do que eu sei, não sei se também se você... que eu precisava. Eu percebi que tem alguma coisa a mais fora essa explosão de energia. Então eu queria saber se isso tem alguma coisa a ver com meditação e se de algum modo a meditação pode expandir essa experiência ou me ajudar a dar continuidade a esse processo. Eu convidaria você a vir praticar zazen. Se você quiser, todos os sábados às 18 horas e domingo às 11 horas da manhã, a gente tem uma aula prática de meditação. Seria um princípio para você entender um pouquinho o que é este Zen budismo, o que é essa meditação que a gente faz, para depois você poder dar continuidade. Com certeza,
aquilo que a gente experiencia nos processos de renascimento, de respiração circular. Eu fiz isso umas 2 vezes apenas com uma jovem professora, a Maria José, lá em Fortaleza, e foi muito interessante, foi muito rico, muito interessante, né? Você passa por várias etapas e a nossa respiração vai nos trazendo movimentos e memórias, é extraordinário, né? Eu achei muito bom, muito interessante, e acho sim que o processo meditativo ele pode favorecer para que você compreenda melhor o que é este processo de renascimento, que você possa se aprofundar também com clareza no que é a mente humana, a sua mente, que não é igual a de ninguém, que é única, mas que é semelhante à de todos os outros seres. Então convido você, o sábado às 18 horas, ou domingo às 11 horas da manhã, fica no Pacaembu, pertinho do estádio municipal do Pacaembu, a casa dá de frente para a praça, e você pode ver no site monjacoen.com.br ou zendobrasil.org.br. Seja bem-vindo. É interessante a pergunta que ele me fez, porque muitas pessoas têm curiosidade sobre a meditação e muitas pessoas têm algumas experiências de alguma coisa que é diferente do dia a dia. Um olhar para a realidade que ele se modifica por alguma experiência. Tem esses processos do renascimento, da respiração circular, como ele falou, e tem outros. Tem várias técnicas de que você possa acessar a intimidade de si mesmo. Mas é preciso entender que intimidade é essa. O que nós estamos tateando? O que nós estamos tocando? E como que isto modifica a minha vida? O meu olhar para a realidade, o meu cuidado com o planeta Terra, como eu falei no início do programa. Estamos numa época em que nos sentimos corresponsáveis pela vida do planeta Terra. Não apenas pela nossa vida, de nossos filhos, amigos, pessoas conhecidas, mas percebemos que todos estão interligados. A história que eu falei também, quem não estava ouvindo, que entrou agora, uma história muito interessante, é um processo pedagógico do monge chamado Thich Nhat Hanh, ou Thich Nhat Hanh, em que ele mostra uma folha branca de papel e fala para as pessoas: vocês estão vendo aqui, tem uma nuvem, tem sol, tem ar, tem estrelas, tem vento, tem movimento, tem folhas, tem árvore e por isso tem papel, tem lenhador e por isso tem minério de ferro, e por isso tem boia fria, e por isso tem um pedaço de pão e tem o campo de trigo. Tudo é feito dessa conjunção de elementos. Este momento que você está me ouvindo, que nós estamos nos comunicando por essas ondas de rádio e de Facebook, olha que coisa extraordinária, o mundo em que estamos. E quantas outras coisas estão acontecendo. E só acontece porque estamos interligados, interconectados. Há poucos minutos atrás, em Fukushima, no Japão, teve um terremoto 7.3, que é um grande terremoto, que é muito grave. Já aconteceu em Fukushima, alguns anos atrás, um grande terremoto e o tsunami. Eu vivi muitos anos no Japão. Eu tenho uma grande ternura pelo Japão e pelo povo japonês com quem eu convivi. Eu convivi 11 anos. Então a gente cria um relacionamento de grande respeito por um povo que na sua maioria é grande, trabalhador, tem muita dignidade, ainda existe o respeito à palavra e são muito gentis ao mesmo tempo. Então qualquer coisa que afeta o Japão acaba me afetando também. E aí me faz lembrar da história de Buda, que eu já comentei aqui nesse programa sobre os 4 cavalos. Que Buda falava que existe uma pessoa que vê a sombra do chicote e começa a correr. Mesmo aquele cavalo mais rápido de todos, que se chama aquele que corre mais rápido que o vento, diz que mesmo esse cavalo, às vezes ele olha para trás para ver a sombra do chicote. A sombra do chicote é aquilo que nos faz nos mover, que nos faz entender que a nossa vida é breve, que é temporária e que ao mesmo tempo está interligada com todas as outras formas de vida e todos os outros seres humanos. E quando nós percebemos isso, nós passamos a cuidar melhor.
Então, o primeiro cavalo é aquele que a sombra do chicote galopa. O segundo tem que levar uma chicotada no corpo. Alguém que eu conheço, como agora o povo japonês, as pessoas que moram em Fukushima, que me deixam muito comovida, que estejam sofrendo e passando dificuldades, e que me faz lembrar que qualquer coisa pode acontecer comigo, que qualquer coisa pode acontecer aqui em São Paulo, não que vá acontecer terremoto, que nós estamos noutra área do planeta, mas pode acontecer qualquer coisa. A nossa vida não é eterna. Você pensa que é eterno? Você pensa que a dor, o sofrimento que você passa agora vai ser para sempre? Ou que a alegria, a felicidade que você está tendo vai permanecer? Nada permanece. Nada, nada, nada. Alegria, felicidade são momentos, e a gente vai juntando esses momentos como se fosse uma garlanda de flores e vai se lembrando deles. Há pessoas que só gostam de lembrar dos maus momentos, dos sofrimentos e das dores. Então parece que a vida é um horror, né? Um vale de lágrimas. Mas a vida tem tudo. Tem a alegria, tem a tristeza, tem o tsunami e tem as pessoas que estão ajudando agora nesse terremoto. O terremoto, apenas a terra se move, mas move muito. 7,3 move muito. Pode criar crateras no solo, casas podem cair, essas que acabaram de regrer, as estradas que acabaram de ser refeitas, né? Então a gente tem que prestar atenção, porque a nossa vida está sempre por um fio. Não pense que você é eterna, que você é eterno. Então aprecie. Isso é o cavalo que aprecia cada instante da vida. Cada momento único, breve e passageiro. O outro cavalo é aquele que precisa levar uma chicotada que corte a carne. Tem que ser alguém muito próximo, muito querido, alguém que você tenha grande intimidade, que esteja sofrendo, passando por problemas ou que morra, e que então você vai se lembrar que a morte está muito próxima de todos nós. E o último cavalo, aquele que tem que chegar até o osso, é quando você, por exemplo, vai a um médico e ele te dá um diagnóstico de poucos meses de vida, poucos dias de vida. Ou tem um acidente gravíssimo e não está consciente e você ouve as pessoas falando que você está para morrer. E aí você começa a apreciar a vida. Só no finalzinho você vai apreciar a vida. Por que você não começa a apreciá-la agora? Da maneira que é. Com o bom e com o mal, com o alegre e com o triste, com a doença. Quando as pessoas casam, não falam isso. O padre geralmente fala isso no altar, né? Que vão ficar unidos na doença, na saúde, não é isso? Nos bons e maus momentos. Nós estamos unidos com a vida, porque somos a vida, inseparáveis, numa intimidade incrível com todos os seres, na alegria e na tristeza, no terremoto e na reconstrução. Estamos juntos. Vamos juntos. Quero agradecer a você que me telefonou, Mário, as pessoas que entraram em contato no Facebook. A gente teve um probleminha técnico aqui, não pude responder a vocês. Semana que vem isso estará resolvido e a gente vai estar em comunicação direta. O Nilo, que está aqui do meu lado, ele vem especialmente sentar-se para poder a gente fazer essa linha de comunicação acontecer mesmo. E vou lembrar só que de 1 a 8 de dezembro eu vou estar em retiro, mas o programa vai estar acontecendo, deixamos programas gravados, eu e o Otávio Leal, então não perca. Na próxima semana será ao vivo, no início de dezembro vai ter alguns programas gravados e que foi um presente que a gente deixa para você, que você possa nos acompanhar no retiro que se chama Rohatsu Sesshin, é retiro de uma semana em homenagem à iluminação de Buda, aquele que se torna Buda e fazia o que? Zazen, sentava-se em meditação, que foi o tema hoje do nosso Momento Zen. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado.